Hoje vamos mergulhar num dos maiores desafios do pós-operatório. Como acelerar a cicatrização e como tratar a temida fibrose. Quantas vezes você já se sentiu insegura com uma cicatriz que não evoluiu como esperado? Ou como escolher o melhor tratamento para tratar a temida fibrose do seu paciente? Eu sei que essa é uma dor muito comum na nossa prática clínica. Você trabalha com eletroterapia, trabalha com terapia manual, mas o resultado não vem como você esperava. A verdade é que muitas vezes o erro não está no que você escolheu fazer, mas como e quando aplicar cada uma das técnicas no pós-operatório do seu paciente. E principalmente entender mais aprofundado o que está acontecendo naquele tecido, naquela fase do processo cicatricial. Eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, e a minha missão neste canal é desmistificar para você, acadêmico de fisioterapia ou fisioterapeuta, eletroterapia e teorias sobre o lipedema. E não se esqueça de curtir esse vídeo, curtir este canal e compartilhar com outras pessoas da área da fisioterapia que possam se beneficiar do assunto de hoje, que é a aceleração cicatricial e como tratar a temida fibrose. Quando a gente olha para o processo cicatricial, e eu tenho um vídeo no YouTube, vou deixar o link aqui para vocês, inclusive na descrição, que eu falo mais aprofundado sobre cada etapa e o que exatamente acontece em cada etapa do processo cicatricial. Mas quando a gente olha para o processo cicatricial, ele se divide em 3 fases. A fase inflamatória, proliferativa e a de maturação, também conhecida como remodelamento. Se a gente olhar para cada uma das fases e entende exatamente o que está acontecendo dentro daquele tecido, fica mais fácil da gente escolher o que realizar naquele momento. E aí, por exemplo, quando a gente pensa na temida fibrose, que é um processo cicatricial errôneo, ou seja, em que você teve uma falha naquele processo de produção do colágeno, a gente consegue saber quando intervir. Então, se a gente olhar, o que é a fibrose em si? A fibrose é um crescimento tumoral daquele tecido, em que ele pode se formar em aspecto de cordão fibroso, por exemplo, muito comum em pós-operatório de lipoaspiração, ou em aspecto ondulado, parecido com casca de laranja, em que a gente vê principalmente em pacientes que evoluíram para uma lipoaspiração de uma região mais extensa, né, mais comprida, ou até mesmo de pacientes que vieram de outros tipos de cirurgia, né, a famosa lipoescultura, né, uma lipoaspiração padrão, ou também a hidrolipo, que são basicamente a gente utilizar uma cânula, e aí existem diversos tipos de cânula, e aí, claro que uma cânula ou outra pode piorar esse estado de fibrose, então, quanto maior o dano, mais chances de gerar fibrose, que a gente sabe que gera esse processo de reparação errada. O que a gente tem ali quimicamente, bioquimicamente, pensando na fibrose? A gente tem uma fase proliferativa errada, onde a produção do colágeno do tipo 3 ela foi mais exacerbada e a gente tem essa aderência do tecido mais firme ali. Isso acontece principalmente por excesso de retirada de tecido ou por uma alteração biológica do paciente. E ele ter feito uma fibrose numa cirurgia não significa que ele vai apresentar fibrose em outra cirurgia. Então, a gente sabe que é uma lesão que acometeu naquele paciente ali, que ele evoluiu para essa formação de um cordão mais tensionado, e muitas das vezes a gente aplica as técnicas em fases erradas. Então, se eu sei exatamente quando começa a fase proliferativa, eu consigo modular essa produção do colágeno do tipo 3. Então, por exemplo, todo paciente com pós-operatório, a gente precisa associar com exercícios terapêuticos e terapias manuais. Então, não é só pensar em drenagem linfática e não só em ultrassom, como é o conjunto ali que normalmente vem na nossa mente. A gente precisa de exercícios de alongamento, a gente precisa trabalhar manualmente aquele tecido, de liberação mesmo daquele tecido, e não pensar apenas na retirada daquele líquido, né, daquele exudato que foi produzido devido à própria cirurgia. E pensar só no ultrassom, o ultrassom ele é um recurso muito bom, que pode ser utilizado desde a fase proliferativa como na fase tardia. E aí, professora, eu peguei o paciente no pós-operatório tardio, ele já tinha fibrose. E aí a gente tem uma gama de procedimentos que a gente pode realizar. O próprio ultrassom é um bom veículo. Eu gosto também bastante de utilizar a radiofrequência com uma temperatura bem baixinha para ajudar a modular. Eu associo sempre que eu faço ou ultrassom
ou a radiofrequência, o exercício terapêutico, né? O alongamento sendo realizado ali, e dependendo do caso do paciente, a gente pode realizar o que a gente chama de subcisão. A gente entra com uma cânula cega, né? Que a gente fala que ela não tem ponta, a ponta arredondada, então ela não faz corte, e a gente rompe aquele tecido e trabalha para que aquele tecido solte. Também é uma opção. Já tem alguns outros artigos que falam do uso da hialuronidase para tentar desfazer aquele excesso de proteína produzida ali, que a gente consiga mobilizar para soltar aquele tecido. Então, a gente precisa analisar, né, o que fazer. Eu vou utilizar, por exemplo, a hialuronidase como primeira opção, ou eu vou utilizar o ultrassom. Então, que fase eu vou encaixar cada um deles é extremamente importante. E não só isso, tem que estar alinhado à anamnese. Vou dar um exemplo. Se o seu paciente ele tem alergia a qualquer alimento de frutos do mar, seja camarão, peixe, siri, enfim, o que for, você aplicar a hialuronidase é um risco muito grande, porque ela é confeccionada através desse tipo de substância. Então, eu tenho que pensar, será que esse paciente eu posso utilizar? Sabendo também que a hialuronidase, ela pode degradar mais do que você quer, então ela é dose dependente. E aí não só soltar a fibrose, mas gerar uma atrofia no tecido. Então, preciso olhar isso. Radiofrequência, por exemplo. Se eu erro na temperatura aplicada naquele paciente, eu faço tração pior da fibrose, em vez de ganhar mobilidade para conseguir distender. O ultrassom, se eu uso ultrassom numa dose bem alta, com uma temperatura muito alta, eu pioro, principalmente se for na fase proliferativa, porque eu demando mais nutrientes para esse fibroblasto e, consequentemente, ele consegue produzir mais colágeno. Então, eu faço mais fibrose no meu paciente. Então, não é que eu não possa utilizar. Muitas das vezes, não está exatamente na sua escolha de tratamento, mas na parametrização que você escolheu. Então, dependendo da parametrização que você for fazer, você pode sim, ou até mesmo gerar uma fibrose, ou piorar o quadro que o paciente já tem. E aí, se souber escolher a parametrização adequada, você não passa por isso. Por isso que os meus alunos lá dentro da plataforma, né, nas mentorias ao vivo, a gente discute exatamente isso, no detalhinho, o que colocar em cada período, dependendo do estágio que o paciente está. Porque por mais que a gente saiba exatamente o período de proliferação, de inflamação, de maturação, muitas das vezes cada paciente está evoluindo neste período numa fase diferente ou de uma forma diferente. Então, os meus parâmetros eles precisam ser ajustados de acordo com quem é aquele paciente naquele momento que ele está. E não só necessariamente naquele padrão fechado de pós-operatório. Cada um evolui para um jeito. Então, por exemplo, um paciente que no pós-operatório evoluiu para uma descência de cicatriz, né, que é a abertura da cicatriz, ou uma infecção, pode piorar muito mais ou evoluir com uma complicação muito maior do que um paciente, por exemplo, que evoluiu sem nenhuma intercorrência. Então, isso também é necessário da gente olhar na hora de avaliar o seu paciente. Se você quer aprofundar sobre parâmetros e aprender sobre raciocínio clínico, independente de qual caso clínico você tenha, eu tenho um convite para você. Venha fazer parte da plataforma Dominando a Eletroterapia. Lá você tem um acervo completo de aulas gravadas, cursos e ainda terá direito a mentorias ao vivo, onde eu consigo analisar casos clínicos dos seus pacientes e montarmos juntos estratégias com planos terapêuticos voltados com o que você tem aí no seu consultório, trazendo a teoria alinhado à prática. Então, não perca a oportunidade de clicar neste link que está aqui na descrição do vídeo e fazer parte também das profissionais referências em eletroterapia e lipedema. E antes que você vá embora, não esqueça de seguir esse canal, curtir esse vídeo e compartilhar com outros profissionais da área da fisioterapia que você sabe que vão se beneficiar com o conteúdo de hoje. E não esquece de deixar em comentários temas novos para que eu possa trazer novos vídeos e novos conteúdos para você dentro da área da fisioterapia.